Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso tradicional Café com Ações. Saúde a todos. Café com Ações é um canal criado por mim para compartilhar com vocês a minha forma de estar sempre atento ao que acontece no mundo empresarial, dos investimentos, na Bolsa de Valores. E para isso é importante ser seletivo, separar o joio do trigo, focar em informações que vão fazer diferença para a minha estratégia de investimentos. Sugiro que você faça sempre a mesma coisa. Você tem que separar o joio do trigo, separar o que é importante do que é supérfluo e assim manter o foco e a concentração no que tem relevância para a sua construção de estratégia de investimento. Fique atento, portanto, para se distanciar do excesso de conteúdo e de informações que existe, tanto na mídia como nas redes sociais. Muito bem, começo o café, isso sempre acompanhado, obviamente, de um ótimo café arábica, né? Os cafés especiais. Se aventurem por esse mundo novo de aromas, sensações e gostos, né? É fundamental sairmos do lugar comum, que é aquele velho café robusta que a gente encontra nos supermercados, que é um café de péssima qualidade. Procure os cafés arábicas, os cafés especiais, você não vai se arrepender. Bom, começamos esse giro de notícias com uma informação importante. Os países do G7, que são os países mais ricos do mundo, eles planejam gastar 10 trilhões de dólares para impulsionar uma recuperação liderada por investimentos que adotem as vacinas contra a Covid-19 e desencadeiem uma transformação energética abrangente para desacelerar as mudanças climáticas. Esse foi um relatório solicitado pelo primeiro-ministro britânico Boris Johnson, certo? Então, o G7 ele foi fundado em 1975 como um fórum para as nações mais ricas do Ocidente discutirem crises como a do embargo do petróleo da OPEP, e o G7 ele vai discutir o que considera as maiores ameaças, né, a mudança climática, a questão da pandemia do coronavírus, enfim, o que pode perturbar as nações mais ricas do planeta. Nicholas Stern, professor de economia da London School of Economics, disse em um relatório para o Boris Johnson que o G7 é uma oportunidade crucial para as economias mais ricas do Ocidente fazerem uma real mudança na economia global. A transição para um mundo com emissões zero e resiliente ao clima oferece a maior oportunidade econômica, empresarial e comercial de nosso tempo. Os países do G7, segundo ele, deveriam definir uma meta coletiva em aumentar o investimento anual em 2% do PIB, acima dos níveis pré-pandemia para esta década, e além, bem como melhorar a qualidade do investimento, equivalente a cerca de $1 trilhão por ano em investimento adicional na próxima década. O G7 também deveria se comprometer a eliminar todos os subsídios de combustíveis fósseis até 2025, liderando uma ampla transição energética e encerrar o apoio no exterior a investimentos ligados a combustíveis fósseis, né? Então, essas são algumas premissas desse estudo que está sendo apresentado ao primeiro-ministro britânico, e isso será objeto de conversas na próxima reunião do G7. Então, estejamos atentos, porque o mundo está caminhando para esse rearranjo econômico, pautado sobretudo por essa questão climática, energias renováveis, preocupações ambientais. Tudo isso está na agenda das nações ricas, está na agenda dos grandes fundos de investimento. A BlackRock, que é a maior gestora de investimentos do mundo, colocou esses temas na sua agenda de prioridade para tratar com as empresas que ela procura investir, né? Então, tudo isso está na agenda do dia, vamos dizer assim. E os países que quiserem receber recursos, receber investimentos, precisarão estar adaptados a esse novo cenário, a esse novo mundo.
sob pena de ficarem para trás, né? Outra informação que eu queria compartilhar com vocês. Veja que tem certas coisas que fogem completamente ao domínio que nós possamos imaginar ter sobre determinadas situações, né? Os preços do petróleo, essa semana, tiveram uma alta por conta de um ataque cibernético. Sabia disso? Um ataque cibernético fechou dutos nos Estados Unidos. Essa é uma notícia que saiu na Forbes. Isso provocou uma alta no dia 10. Né? A operadora norte-americana de oleodutos, a Colonial Pipeline, ela foi forçada a fechar suas instalações devido a um ataque cibernético. Isso gerou preocupações sobre o impacto na oferta e aumento dos preços nas bombas. A Colonial Pipeline informou que seus principais dutos de transporte de combustíveis estavam fora de operação por conta de um ataque que aconteceu no dia 7. Algumas linhas menores estivessem já operacionais, mas a grande maioria estava interrompida. As manchetes no final de semana deram conta de que foi um ataque hacker e isso influenciou a alta dos preços do petróleo. O preço do Brent chegou a 68,89 no início logo da semana. O petróleo nos Estados Unidos avançou aí a 65,42 o barril. O assunto preocupa porque se os dutos ficarem fora de ação por um período mais longo, isso obviamente terá efeitos significativos sobre o mercado de petróleo, não só nos Estados Unidos, mas também na Europa, entendeu? Dito isso, atualmente considera-se que a interrupção poderá ser resolvida em questão de alguns dias. O fato gera preocupação que a própria Casa Branca estava trabalhando para ajudar a Colonial Pipeline com relação a essa temática de restabelecer a funcionalidade dos dutos. Bom, então você veja aí que pequenas coisas que a gente sequer imagina que possam acontecer, elas ocorrem no mercado de investimentos, né? E isso tem muito a ver com essa ideia de que nós não podemos ficar querendo fazer investimentos de curto prazo, porque no curto prazo surpresas acontecem, a volatilidade é enorme, né? E o descontrole sobre o que vai acontecer ou o que pode acontecer é muito grande. Por isso nós não podemos pautar os nossos investimentos olhando o curto prazo, temos que fazer escolhas olhando o longo prazo. Aí sim, a gente se afasta desses ruídos, dessas surpresas que podem acontecer e que seguramente atrapalham qualquer dinâmica de investimento que a gente esteja fazendo no curto prazo. Por outro lado, esse dado, essa informação nos faz também pensar o seguinte: olha, foi um ataque hacker e que demonstra mais uma vez essa problemática de cibersegurança. E isso é muito interessante quando a gente lembra que existe uma empresa no Brasil que está se preocupando com esse assunto e que está se destacando exatamente nesse cenário. Estamos falando da Oi, porque a Oi está se tornando uma empresa de infraestrutura de fibra ótica e de tecnologia. Isso muda radicalmente como a Oi será percebida no mercado após a sua saída da recuperação judicial. Ela não mais será precificada como uma empresa de telecom, porque ela não mais será uma empresa de telecom. Ela será uma empresa de infraestrutura e de tecnologia. Dessa forma, ela vai ser percebida pelos investidores. Isso é ótimo, porque aí os múltiplos são muito maiores do que as das empresas de telecom, né? E aí, nesse aspecto, a Oi Soluções tem trabalhado fortemente nessa parte de tecnologia e sendo vamos dizer assim, uma empresa a serviço, sobretudo, de grandes empresas, médias empresas, nessa área de criar camadas de segurança para tentar neutralizar esses ataques cibernéticos cada vez mais comuns, cada vez mais recorrentes no mundo inteiro.
esse exemplo nos mostra como existe cada vez mais uma intensidade de ataques cibernéticos. Então a Oi ela se posiciona diante dessa problemática, construindo soluções para as grandes empresas, as médias empresas. Isso é muito bom, porque ela sai na frente, ela se posiciona num ambiente cada vez mais onde haverá uma demanda crescente, acelerada por segurança. E isso já é uma das vocações da Oi Cliente, da Oi Soluções, que está dentro da Oi Cliente, que é o outro lado da Oi. A gente olha muito e fala muito sobre a parte de fibra e esquece de observar e falar sobre a parte de tecnologia, que é o outro rosto, a outra face da Oi. Fiquemos atentos. Um ótimo dia para todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau.